Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso minicurso Educação Agrosustentável. Você já me conhece, eu sou o professor Rafael Rossi, estamos juntos nessa lavoura do conhecimento. Vamos então, continuando o nosso módulo 2, Desenvolvimento Sustentável em Questão. Agora, você aprenderá a Lei 9795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, bem como orienta outras providências. Vamos juntos, então? Prepara seu lápis, sua caneta, seu papel e vamos começar a nossa videoaula. Muito bem, selecionei aqui alguns trechos, alguns capítulos e alguns artigos dessa lei que são fundamentais para a gente entender tanto a educação quanto a agricultura numa perspectiva de sustentabilidade. Lá no capítulo 1 da Educação Ambiental, no artigo 1º, a lei falará o seguinte: entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Quais são os conceitos e as palavras-chave que aparecem aqui nesse artigo 1º que a gente precisa prestar atenção? Quem está aí na fase de concursos costuma aparecer muita pegadinha nessa área, mas é muito fácil da gente entender. Muito bem, o meio ambiente é considerado apenas patrimônio de alguns grupos? Não. Como está na lei, bem de uso comum, meio ambiente é responsabilidade dos indivíduos e responsabilidade também da coletividade, não para o interesse apenas de alguns grupos, mas o bem comum do povo brasileiro. Artigo 3º. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental. Olha lá, de novo, hein? Cuidado, é só as crianças que é educação ambiental, só os jovens? Não. Todos têm direito à educação ambiental. Inclusive, a legislação, a norma jurídica, nos dará mais detalhes conforme nós veremos na sequência. Atenção que agora, nos seus incisos do artigo 3º, a lei nos mostrará quais são os órgãos competentes e quais são a sua responsabilidade. Ponto de vista jurídico, só tem responsabilidade quem é o órgão competente. Vamos analisar cada uma dessas questões. Ao poder público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Repito, em todos os níveis de ensino, pessoal. Não é apenas na educação infantil, ensino fundamental ou médio, em todos os níveis de ensino. E o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Portanto, a própria proposta que nós estamos trabalhando de um mini curso de educação agrosustentável no interior da nossa UFMS, vale a pena frisar que incorpora esses princípios da legislação, uma vez que está sendo trabalhado em todos os níveis, em todas as áreas, em todas as instâncias, bem como promovendo o engajamento da sociedade, não só da comunidade acadêmica, mas também da comunidade externa. Segundo inciso, as instituições educativas, ou seja, está tratando de outro órgão competente, qual é a sua responsabilidade? Promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. Portanto, a educação ambiental não deve ser uma temática tratada apenas no conteúdo de história, ou de geografia, ou de ciências da natureza, biologia, química. Não, a educação ambiental ela deve ser parte integrada dos programas de ensino e de educação. Terceiro, aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Não apenas a preservação, mas a melhoria também é um fator que merece destaque, merece a nossa atenção no estudo desta norma jurídica. Inciso 4º, aos meios de comunicação de massa, tratando, portanto, de outro órgão competente. Qual é a sua responsabilidade?
colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental na sua programação. O inciso quinto vai falar do órgão competente, as empresas, que têm a seguinte responsabilidade: as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Olha como que a lei ela é bem ampla e ela tem um caráter extremamente social, que visa o seu impacto social e a preservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. São termos, ideias que aparecem reiteradamente na norma jurídica. Sexto, a sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Muito bem, lá no artigo 4º, também muito importante da lei, são princípios da educação ambiental. 1. Enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. O que quer dizer holístico? Quer dizer uma perspectiva que leve em conta a totalidade. Lembra dessa categoria importante que nós tratamos em videoaulas passadas? Não é entender o meio ambiente com uma dimensão única e em separado, mas é o meio ambiente na sua integração com a ciência, com a tecnologia, com o trabalho, com a economia, com a política e, sobretudo, com a educação. Segundo princípio, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. O que significa sobre o enfoque da sustentabilidade? Significa com a geração de renda, mas com a geração de renda que preserve e que garanta a melhoria dos recursos naturais. Terceiro princípio, fundamental, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da multi e transdisciplinaridade. Atenção, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas não é sinônimo de abrir margem para a disseminação de notícias e de informações falsas, as chamadas fake news. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas implica o respeito com os diferentes posicionamentos, porém embasados cientificamente, que não agridam a integridade e a dignidade humana, como está, inclusive, no âmbito da nossa Constituição Federal de 1988. Quarto princípio, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Quinto, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Sexto, a permanente avaliação crítica do processo educativo. O que significa avaliação crítica? Analisar, tanto individual quanto coletivamente, os percalços que nós enfrentamos, os acertos, os erros e as lacunas e os desafios que nós temos a seguir. Isso implica uma abordagem crítica, analisar aquilo que deu certo no passado, bem como aquilo que deu errado, olhando para o futuro e se preocupando com o presente, naquilo que ele apresenta como potencialidade, como possibilidade e como desafio, para que juntos, de maneira democrática e participativa, possamos enfrentar, lidar, criar e produzir inovações na área da educação ambiental. Sétimo, a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. Esse também, pessoal, é um ponto importantíssimo, pois as questões que afligem o meio ambiente, a natureza, os recursos naturais, não são explicadas apenas por uma abordagem localista, que ignore as transformações que ocorrem no âmbito dos estados, dos países, dos continentes e até mesmo em escala planetária. Um exemplo disso é a chamada mudança climática, que atinge os diversos lugares de maneiras distintas, porém
que também tem um impacto na escala planetária e global como um todo. Oitavo princípio, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Caráter democrático e inclusivo, esse princípio demonstra da norma jurídica. O artigo 5º são objetivos fundamentais da educação ambiental, onde nós queremos chegar. O princípio são os nossos fundamentos. Fundamentos para quê? Nós temos uma finalidade a ser alcançada. O artigo 5º vai tratar justamente disso. Então, um objetivo fundamental. 1. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Outro objetivo, o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e com a tecnologia. Nenhum problema no âmbito do meio ambiente, dos recursos naturais, nenhum desafio que nós, enquanto comunidade local e enquanto humanidade, temos a enfrentar, poderá ser enfrentado de maneira racional, sem o apoio indispensável da ciência e da tecnologia, e a lei já prevê isso. Capítulo 2, tratando agora da Política Nacional de Educação Ambiental, lá no artigo 8º. As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação interrelacionadas, portanto, articuladas e integradas. Capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material educativo, como é de novo o caso desse minicurso que nós estamos promovendo, e acompanhamento e avaliação das ações e dos processos que estão sendo implementados pelos diversos órgãos competentes. Parágrafo 2º. A capacitação dos recursos humanos voltar-se-á para a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino, portanto, desde a educação infantil até o ensino superior, a pós-graduação. O atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental. Às vezes, alguma comunidade tem um problema com enchentes, outra comunidade tem um problema com a seca. Esses problemas, esses desafios merecem ações educativas para que possam ser analisados de maneira individual e coletiva com base na ciência e na tecnologia em todos os níveis da educação em geral e também da educação escolar. Lá na seção 2, da educação ambiental no ensino formal, portanto, na educação escolar. Artigo 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente, em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Aqui, atenção nesses adjetivos: integrada, contínua e permanente. Não é uma ação esporádica, não é uma ação eventual, uma ação que fica a cargo de apenas uma determinada gestão escolar. Não. A educação ambiental precisa ser integrada entre os diversos componentes curriculares, precisa ser contínua, precisa ser permanente. Inclusive, o parágrafo 3º, ainda do artigo 10, discorre: nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas. Muito importante esse parágrafo. Artigo 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores em todos os níveis e em todas as disciplinas, não apenas, como é o caso que eu trabalho aqui na Faculdade de Educação, no âmbito da disciplina de Fundamentos e Metodologias do Ensino de Geografia, mas como um componente, como uma temática de todos os conteúdos curriculares, e a nossa UFMS, ela é destaque no âmbito do desenvolvimento sustentável. Nós temos, inclusive,
uma diretoria, que eu convido você, cursista, a conhecer, a Diretoria de Desenvolvimento Sustentável, DIDES. O site é dides.ufms.br. Lá você acompanha todas as programações, as ações e as intervenções que a nossa UFMS tem feito na preservação, melhoria e conservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Portanto, fica a dica para você conhecer as ações de uma das universidades do Brasil que mais tem o comprometimento com a sustentabilidade. Parágrafo único do artigo 11. Os professores em atividade devem receber formação complementar, a chamada formação continuada, em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Isso é muito importante. Artigo 13. Entendem-se por educação ambiental não formal, aquela que está fora da educação escolar, as ações e as práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Parágrafo único do artigo 13. O poder público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, com a universidade e as organizações não governamentais. E a sensibilização ambiental também dos nossos queridos agricultores que ajudam a produzir alimento e que ajudam a economia e a sustentabilidade no nosso país, como nós veremos mais detalhadamente nas próximas videoaulas. Portanto, aguardem conteúdo novo chegando aí para vocês logo mais. Artigo 13A. Fique instituída a campanha Junho Verde, a ser celebrada anualmente como parte das atividades da educação ambiental não formal. Também nesse aspecto a UFMS tem várias ações a respeito durante o ano todo, sobretudo no mês de junho. Vale a pena você acessar o nosso portal de notícias, as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que está acontecendo com relação às ações da nossa universidade, a UFMS, na preservação, melhoria e proteção dos recursos naturais e do meio ambiente, junto com a educação e com outros níveis também de dimensões sociais. Lá no capítulo 3 da execução da Política Nacional de Educação Ambiental, o artigo 15 vai colocar: são atribuições do órgão gestor. 1. Definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional. 2. Articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de educação ambiental em âmbito nacional. Então, cuidado com esses conceitos que podem aparecer como pegadinha em concurso, né? Então, é em âmbito nacional. 3. A participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área da educação ambiental. Espero que você tenha gostado de aprender um pouco sobre a legislação nessa temática tão importante, não só para nós que trabalhamos na área da educação, mas para todos os cidadãos e para toda a coletividade, porque o meio ambiente, como nós aprendemos na aula de hoje, é um bem de uso comum, portanto, responsabilidade de todos nós, cada um com a sua competência, cada um na sua área, mas é uma preocupação permanente que todos nós realmente precisamos ter, enquanto indivíduos brasileiros e enquanto também indivíduos seres humanos, membros da humanidade. A educação ambiental, portanto, ela permite pensarmos as articulações entre a agricultura sustentável, a educação e o desenvolvimento. Temos que ter essa preocupação com o desenvolvimento, sempre articulando a dimensão econômica, social e ambiental. Esse tripé não pode ser jamais abandonado. Temos ainda desafios a lidar? Com certeza, na área dos resíduos gasosos, resíduos sólidos, resíduos líquidos. E para isso é fundamental repensarmos as nossas práticas, reutilizar materiais, reaproveitar, reciclar, reformar, reduzir e muitas vezes recusar fake news e posicionamentos anticientíficos. A educação ambiental, pessoal, portanto, é uma das dimensões do desenvolvimento sustentável e engloba uma série de condutas, práticas e reflexões que devem prezar pela sustentabilidade ambiental, econômica e social. O agronegócio
implica a reflexão sobre as interações entre sociedade e natureza. Então, neste caso, a educação ambiental é indispensável para pensarmos e praticarmos sustentabilidade na educação, na cidadania, na agricultura e também em nossas cidades. Muito obrigado pela sua paciência, espero que você tenha gostado do conteúdo dessa videoaula. Não deixe de cuidar do seu terreno para que a sua lavoura do conhecimento seja cada vez mais produtiva e mais rica em conhecimentos e práticas sustentáveis. Vamos ficando por aqui, um abraço para todos vocês e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado!